né? Próxima reflexão muito interessante que a gente está tendo hoje na nossa manhã, né? É a visão de Ubiratã de Ambrósio sobre a modelagem de matemática, né? Então, super interessante. Vamos lá conversar. Olá, bom dia. Vou fazer a apresentação. Bom dia, Felipe. Bom dia. Já está apresentando? Está sendo estamos visualizando agora, Felipe. Ok, obrigado. Pessoal, bom dia novamente. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar participando do evento. Nós somos da Universidade Federal de Alagoas, eu sou Felipe Miranda Mota, e junto com o Sidney, somos orientandos da professora Cláudia de Oliveira Lozada, somos o mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Alagoas. E nós viemos trazer aqui um pouquinho de um projeto que estamos desenvolvendo a nível de mestrado. O nosso estudo intitulado A Visão de Ubiratã de Ambrósio sobre a Modelagem Matemática. Inicialmente, ponderamos que este trabalho ele apresenta resultados parciais de uma pesquisa em desenvolvimento no âmbito do Programa de Mestrado em Ensino de Ciências em Matemática da Universidade Federal de Alagoas, e ele tem como objetivo investigar a prática da modelagem matemática e o conhecimento matemático para o ensino. Por meio de uma pesquisa qualitativa, apresentamos aqui os primeiros resultados que estão voltados à análise da concepção do de Ambrósio acerca da modelagem matemática. Inicialmente, nós queremos ponderar a respeito de quem é de Ambrósio, né? De Ambrósio, ele foi docente pesquisador da Unicamp, sendo professor emérito também. Lecionou nos programas de mestrado e doutorado da PUC, USP e Unesp, e concebeu a etnomatemática, e ao longo de sua trajetória realizou pesquisas sobre transdisciplinaridade, história da matemática e modelagem matemática, tendo publicado diversos livros e faleceu em 12 de maio deste ano. A modelagem matemática no âmbito nacional, ela tem um percurso, né? E tem como principais pesquisadores, estes que eu destaco aqui, Ubiratã de Ambrósio, Aristides e Rodney. 2 da Unicamp e um da PUC, Rio de Janeiro. Na década de 60, o Ubiratã ele teve contato com a modelagem nos Estados Unidos, onde lecionava em sua volta ao Brasil, e introduziu a modelagem em suas obras na Unicamp. Com seu aluno Bassanese, promoveu o curso de especialização para os professores de educação básica com foco na modelagem matemática. Mas o que vem a ser a modelagem matemática, né? A modelagem matemática, no campo da educação matemática, ela aparece como a sistematização dos aspectos didáticos e pedagógicos do processo de modelagem, como prática na sala de aula da educação básica, e foi estudada por Barbosa em sua tese de doutorado defendida na Unesp Rio Claro em 2001. E ele concebe a modelagem como um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar ou investigar por meio de matemática situações oriundas de outras áreas da realidade, ou seja, com a utilização da matemática não há o estudo apenas da matemática, não há interligação entre diferentes áreas do conhecimento. Diante disso, há algumas perspectivas de modelagem matemática estudadas por Barbosa a partir das pesquisas de Casey e Silliman. As pesquisas para a modelagem matemática evidenciam diferentes aspectos quanto aos objetivos centrais com que a atividade de modelagem é desenvolvida em contextos educacionais. Diante das ponderações de Barbosa, a modelagem matemática ela vem apresentar 6 perspectivas, né? E diante de tudo que já está sendo ponderado aqui no evento, diante das outras apresentações, o que também é tratado na modelagem matemática se reflete no contexto, né? O contextual, a cognição, o processo educacional, uma visão realística, uma visão sociocrítica que discute o papel da matemática na sociedade, por que trabalharmos matemática, né? Qual o intuito do trabalho dessa disciplina? Está no currículo? Qual é o impacto dessa ciência na vida dos estudantes? E também tem uma perspectiva epistemológica. Partindo disso, o Ubiratã ele concebe a modelagem matemática a partir da realidade vivenciada pelos indivíduos, que a interpretam
e assimilam com suas percepções. Os indivíduos eles possuem crenças, sonhos, ilusões e desilusões, né? Como qualquer ser humano. E assim ele pode criar representações dessa realidade por meio de modelos. E ele considera como essencial nessa realidade na qual a matemática circula, aspectos como cultura, questões sociais e estrutura de poder, o que pode manipular a matemática. Aí, nessa imagem, a gente apresenta que as pessoas elas têm uma percepção da realidade e, através da modelagem, elas podem ter uma perspectiva sociocrítica que vai interferir na justiça social e, diante disso, elas podem discutir o papel da matemática na sociedade para a tomada de decisões. Aí, nós apresentamos a realidade versus justiça social. Para que serve a matemática, né? Aí nós trazemos que o modelo de civilização que a humanidade construiu desde os tempos primitivos fez com que surgisse uma estrutura de poder, né? Uma divisão de classe e de governança baseada em dicotomia entre homem opressor e homem oprimido. E que nós colocamos que a realidade ela precisa ser discutida, assim como essa matemática que é manipulada pelas estruturas de poder gera desigualdades sociais. E assim nós colocamos alguns exemplos, né, que a gente pode enxergar nas diversas culturas, né? E com isso, nós também mostramos que a modelagem matemática ela apresenta ciclos, e D'Ambrosio apresenta da seguinte maneira, né? Há uma observação da realidade, considerando aqui a primeira imagem, há uma formulação da ação de uma situação-problema, né, diante dessa realidade, e há uma linguagem natural, né? A língua portuguesa, no nosso caso, que somos brasileiros, para interpretar essa realidade. Diante disso, há uma análise de solução para uma situação que está sendo colocada como um problema, e após isso, há uma formulação da análise encontrada em linguagem natural. E, com isso, para resolver essa situação, problema colocada, é necessário um conhecimento acumulado, e, diante disso, há uma metodologia de acesso ao conhecimento. E isso, o Biratã, D'Ambrosio, ele destaca como os processos cognitivos matemáticos para gerar um modelo matemático. E que isso vai interferir na realidade, que é o natural, o sociocultural, o ambiental, o emocional e o que pode ser imaginado, né? Diante disso, pode ser utilizado para explicar e entender e lidar com situações diversas, que esses entendimentos diversos, eles vão gerar conhecimentos, né? E o indivíduo, ele está ali, é o povo na sociedade, né? E como conhecimento mistificado, filtrado, isso vai interferir e pode ser devolvido para o povo, né? E diante disso, o Biratã D'Ambrosio, ele coloca uma estrutura de poder, né? O que precisa ser discutido e refletido na modelagem matemática a partir de situações da realidade. E aqui nós apresentamos que modelar matematicamente situações da realidade, discuti-la, refletir e tomar decisões, ajuda no agir para mudá-la, né? A matemática ela está presente nas situações diversas e uma reflexão do que está sendo posto vai ajudar na tomada de decisão. Aqui, nós trazemos um exemplo de prática de modelagem matemática sob a perspectiva sociocrítica na tomada de decisão. Aí nós trazemos uma notícia, né, que trata sabe mais sobre os protestos em São Paulo contra aumentos de ônibus e metrô. E nessa notícia é colocado que atos começam na quinta, 6 e registram vandalismo e prisões. Manifestantes protestam contra aumento na tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,20. E a professora Cláudia Lousada, juntamente com o D'Ambrosio, que foi o seu orientador, eles colocam a modelagem matemática a partir da tarifa de ônibus. E nesse trabalho, a modelagem matemática é discutida a partir do aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus em 2013, que gerou uma série de protestos pelos estudantes. Então, o que a gente vê a presença da matemática numa situação que interfere na vida da maioria das pessoas. E também é colocado aqui que essa situação real pode se configurar como geradora de uma prática de modelagem matemática, discutindo o papel da matemática na sociedade, e que para compreender como são elaborados os modelos matemáticos relativos às tarifas de ônibus, como são efetuados os aumentos e quais os impactos para os orçamentos dos estudantes. E vale
salientar que não vai interferir só na vida dos estudantes, né, como na maioria da população. E aqui nós também trazemos outro exemplo de modelagem matemática, né, que é uma representação de algo tão discutido nos tempos atuais, que é o modelo matemático para Covid-19, né? Se nós formos pesquisar um modelo matemático para o crescimento dos casos de Covid, nós vamos observar que se trata de um crescimento exponencial, uma vez que ele não aconteceu de forma linear, né, mas foi se multiplicando. Então, quando a gente apresenta esse gráfico, quando a gente vem trazer esses resultados, é a presença da matemática em situações que estamos vivendo, né? A função exponencial sendo representada por meio de um gráfico. Então, o que mais essa realidade tem além desse modelo matemático? Interfere em questões sociais, econômicas e políticas e o posicionamento do sujeito diante da realidade, estrutura de poder versus matemáticos, que também vão interferir na justiça social. Com isso, nós apresentamos aqui as nossas considerações finais. Primeiramente, nós pontuamos que a aula de matemática ela deve ser problematizadora, e a modelagem matemática é um caminho para a problematização e o desenvolvimento da competência crítica, e que é importante discutir o papel da matemática na sociedade para que seja possível refletir e agir, né? O segundo ponto que destacamos é que os problemas oriundos da realidade, eles provocam maior engajamento e interesse dos alunos durante o processo de modelagem matemática, estimulando hábitos de pesquisa, aperfeiçoando a seleção de variáveis que estarão presentes no modelo matemático, pois geralmente os problemas abrangem o cotidiano dos alunos, né? E é importante trazer situações baseadas em contextos reais que reflitam na vida de cada estudante e que isso vai melhorar na argumentação de cada ser. E a partir dos diversos aspectos da realidade, a modelagem ela poderá se estabelecer quando os conhecimentos matemáticos são utilizados para se buscar uma solução para um determinado problema, levando-se em conta as variáveis que interferem diretamente nessa realidade, para se elaborar um modelo matemático, validá-lo e apresentá-lo analiticamente como uma solução para o problema. E que ao praticar a modelagem matemática, que é uma representação do que está se passando, né, uma representação matemática, como eu apresentei a vocês nos casos de Covid, por meio da perspectiva sociocrítica, o professor ele deve, além da elaboração do modelo matemático e da sua validação, mas propor discussões com ênfase na análise desse modelo e seus impactos na sociedade, auxiliando na formação cidadã e desenvolvimento da criticidade. Com isso, nós pontuamos aqui a seguinte frase, que a escola ela deve ser um espaço não só para a instrução, mas principalmente para a socialização e para criticar o que é observado e sentido na vida cotidiana. Com isso, destacamos o importante papel da modelagem matemática para representar as situações diversas nos contextos sociais e mostrar a real aplicação do conhecimento matemático. Apresentamos aqui as nossas referências, os nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, a professora Catiele, ao evento, à Universidade Federal de Alagoas, que é a nossa casa, ao programa de mestrado em Ciências e Matemática, ao qual fazemos parte, eu e Sidney, enquanto orientandos, a professora Cláudia, enquanto nossa orientadora e professora do programa, e ao nosso grupo de pesquisa em Matemática, Educação e Tecnologia do Instituto de Matemática da UFAL, e aqui nós deixamos as nossas redes sociais do nosso grupo de pesquisa, o Instagram, o Facebook e o YouTube, onde disponibilizamos vídeos sobre as diversas temáticas. Muito obrigado. Parabéns, Felipe. Parabéns mesmo pela apresentação. Você passou um pouquinho do tempo, mas você estava falando coisas tão bacanas que eu disse, não vou interrompê-lo. Obrigado. Parabéns, viu, Felipe? Parabéns. Depois eu achei super interessante todas as apresentações, e entre elas a sua também. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre. Próxima apresentação, a formação de professores é